tentativa de assalto a centro espírita no Grande Recife. Outras 8 pessoas ficam feridas. Família da noiva que morreu em acidente de helicóptero quando ia para casamento em São Paulo vai pedir indenização a 2 empresas. « 600 pessoas atingidas por balas perdidas só este ano. 3 crianças vítimas da violência em menos de uma semana. Estado de calamidade pública decretado no Rio de Janeiro. A crise na segurança pública e nas finanças do Estado tem ligação direta. Exclusivo, tráfico de drogas, máquinas caça-níqueis e pirataria. Poder público faz vistas grossas e sacolão da Prefeitura de São Paulo vira verdadeiro mercado do crime. Saber ele sabe. Isso é certeza, todo mundo sabe. Termina a força-tarefa em Curitiba e Polícia Federal anuncia mudanças na Operação Lava Jato. Os delegados que antes eram exclusivos para a investigação da Operação Lava Jato, agora vão assumir outros inquéritos. De cabelo raspado, o ex-ministro Gedel Vieira Lima chora em depoimento, mas Justiça o mantém preso por tempo indeterminado. Posso lhe assegurar, olhando nos olhos do senhor. Conselho de Ética do Senado confirma arquivamento do processo que pede a cassação do mandato do senador Aécio Neves. Protesto e muita confusão em Hamburgo, na Alemanha, na véspera do encontro dos 20 países com as maiores economias do planeta. E a caminho do G20, o presidente americano Donald Trump passa por um pequeno constrangimento. Fica no vácuo ao tentar cumprimentar a primeira-dama da Polônia. Liga Mundial de Vôlei. Em Curitiba, Brasil vence a Rússia e disputa a vaga na final com os Estados Unidos. Funk, samba, sertanejo, MPB e rap americano. Tem de tudo para você curtir na nossa agenda. Bairro. O soldado foi estabilizado e passa bem. Já o rapaz não resistiu ao ferimento e morreu. Esta testemunha estava no momento do ataque. Quando pensou que não, eu escutei muitos disparos, assim, foi assustador. Eu fiquei extremamente desesperada porque fez muito eco dentro da minha casa. O caso foi registrado na delegacia do bairro e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. De São Paulo, Marcelo Bittencourt para o SBT Notícias. Obrigado, Marcelo, pelas informações. Em outro caso, também na capital paulista, um homem acusado de tentar assaltar um posto de combustíveis morreu numa troca de tiros. O posto fica em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Segundo a polícia, os 4 suspeitos chegaram num carro. 2 invadiram a loja de conveniência e anunciaram um assalto, mas eles não sabiam que lá dentro estavam 2 PMs à paisana. Houve troca de tiros. Um dos criminosos morreu, os outros 3 acabaram presos. E a Polícia Federal deu continuidade à reconstituição da chacina do Pará, que terminou com 10 trabalhadores rurais mortos. Desta vez, os relatos dos policiais civis envolvidos no caso foram usados como base. Dessa vez, quem guiou os peritos mato adentro foram os policiais civis que participaram da operação na Fazenda Santa Lúcia, em maio. O secretário estadual de Segurança Pública veio de Belém para acompanhar os trabalhos. Representa a determinação do Estado em buscar na investigação, celeridade no sentido de esclarecer os fatos e transparência. Mais de 100 pessoas, entre agentes federais, PMs, policiais civis e figurantes, dão apoio à reconstituição, que é considerada pela Polícia Federal uma das maiores já realizadas no país. Então a reprodução está sendo feita em conjunto, vai instruir os 2 inquéritos da Polícia Civil e da Polícia Federal
e realmente o trabalho está muito bom e está dentro do cronograma. Entre todos os policiais civis e militares envolvidos na ação, apenas 4 PMs não vão participar da reconstituição aqui em Pau d'Arco. A partir de agora, os peritos vão começar a confrontar as duas versões da chacina na fazenda Santa Lúcia para buscar os responsáveis pela morte dos 10 trabalhadores rurais. Nesta sexta-feira será a vez dos policiais militares na simulação. O delegado que preside o inquérito da Polícia Civil acredita que é uma questão de tempo para concluir as investigações. A gente tem um prazo legal para obedecer. Normalmente são 30 dias, foi pedido a extensão desse prazo. A gente espera terminá-lo no prazo. Exclusivo, tráfico de drogas, máquinas caça-níqueis e pirataria. Um verdadeiro mercadão do crime dentro de um espaço da Prefeitura de São Paulo, que deveria vender somente frutas, verduras e legumes. Os criminosos se escondem entre os quiosques e, segundo os feirantes, agem com a conivência do poder público. A reportagem especial de Christian Mendes, Ronaldo Félix, Claudenir Puga e Fábio Diamante. Pátio do Pari, centro de São Paulo, área da prefeitura. Este é o Hortifruti, que abastece principalmente o tradicional mercado municipal, que fica perto dali. Como o próprio nome diz, deveria vender apenas frutas, verduras e legumes. Mas a realidade é outra. Aqui tem um pouco de tudo que é proibido. Diversos bares ocupam os boxes. Tem até forró. Só que a situação piora, e muito, quando você descobre que os botecos têm máquinas caça-níquel. Neste, as máquinas ficam escondidas atrás de uma porta no canto direito da imagem. Vamos jogar, né? Vamos ver se ganha, né? O jogo acontece o dia inteiro. Tem gente jogando ou não? Pode jogar, não? Neste outro bar, as máquinas ficam no andar de cima. É só subir a escada e pronto. O Hortifruti da prefeitura mais parece um cassino. Em outros boxes tem mais jogatina. Carteado a dinheiro, também proibido por lei. Mesas lotadas e até fila. O jogador quer jogar. O negócio ilegal é lucrativo. A dona deste outro bar nem disfarça. Abre a máquina para contar quanto faturou. Tudo isso acontece, segundo esses comerciantes, que não mostram o rosto por medo, por causa da conivência de policiais. Saber eles sabem, isso é certeza, todo mundo sabe. Se um leigo sabe, se um morador de rua sabe, o órgão municipal, a segurança pública tem total conhecimento disso daí. A gente tem medo porque a gente conquistou, a gente lutou para ter o que a gente tem. E de repente, do nada, você se vê sem saber para onde correr. Tem também lojas de roupas, tênis, bonés, calçados, tudo o que não pode ser vendido aqui. Mas não fica só nisso. No pátio da prefeitura acontecem outros crimes e muito mais graves. Na barraca do serralheiro também se vende maconha e cocaína. Dá umas ideias aí. O dono, este homem, tenta disfarçar, mas a droga fica ali, escondida, na frente do caminhão vermelho. Tem como resolver mais uma vez para mim lá? Só mais uma? Mais uma vez? Só mais uma? Me dá mais 20 conto aí. Tá aí na mão? Vai lá que eu vou dar o rolê lá. Eu vou ficar lá, ali onde eu tava. Repare que enquanto atravesso a rua, o adolescente corre. Ele tá lá dentro da barraca, ele nem saiu. O menino foi atrás do caminhão.
O garoto volta rapidinho e entrega a porção de maconha para o dono do negócio. O chefão espera um pouco. Olha lá, lá vem ele, ó. Ele vai atravessar só pelo lado de lá para parecer que ele vem de outro lugar. Ele só dá a volta para disfarçar. Valeu. Pior ainda quando a gente pensa que essa é uma área pública, uma área da Prefeitura de São Paulo e que ela é mantida pelos impostos que você paga, que eu pago, que nós pagamos. E tem até tráfico de drogas. Só não vê quem não quer também, né? Em outros dias, a venda da droga foi feita pelo próprio adolescente. E muita gente sabe onde tudo acontece. Onde que eles colam uma maconha, bom? Já disse que eu vi encostado no mundo, tá vendo uma galerinha lá. Como eles colam um baseado aí? Costa aí, velho. Tem pino. Só vê um pino pra mim. Só tem de 20? E o baseado tá quanto? Ah, 10. Deixa eu ver. A droga fica embaixo de um pedaço de plástico e dentro de maços de cigarro. A maconha é boa. A maconha é boa. João Bezerra, presidente da associação que recebeu da prefeitura a concessão para administrar o local, nem disfarça na hora de dizer que não faltam ilegalidades no aluguel dos boxes. Se você quiser, você dá uma volta por aí. Se alguém tiver a box para alugar... Ah, não precisa vir falar direto com o senhor. Não precisa vir falar. É negócio com vocês, com o dono do box lá, entendeu? A associação ela nem aprova e nem desaprova. É um negócio irregular, mas se todos fazem, eu não vou interferir. Não vai interferir. Talvez essa seja a explicação para tanta sujeira. Ah, e só mais um detalhe importante. A 400 metros de tudo isso, tem uma delegacia. Em nota, a Secretaria Municipal de Trabalho de São Paulo diz que vai apurar a denúncia para identificar os autores dos crimes e que vai punir os responsáveis com a expulsão ou revogação das permissões de uso na feira. A Prefeitura afirmou que vai solicitar ainda o apoio das polícias civil e militar, além da Guarda Civil Metropolitana. A Secretaria da Segurança Pública informou que não compactua com os crimes mostrados na reportagem. Só neste ano, a delegacia da região apreendeu 52 máquinas caça-níqueis e prendeu em flagrante 23 pessoas por tráfico de drogas. A cocaína e a maconha mostradas na reportagem foram descartadas pela produção do SBT. E na zona leste da capital paulista, a polícia prendeu uma quadrilha suspeita de participação em roubos a banco. Armas e uma grande quantia em dinheiro foram apreendidas. O grupo estava dividido em 2 veículos. Em um deles, o condutor foi abordado após passar por um radar eletrônico que indicou que o carro havia sido roubado. Durante uma revista, os agentes encontraram armamento escondido, inclusive uma submetralhadora, além de R$30 mil em dinheiro. O restante da quadrilha foi localizado pouco tempo depois em um bairro próximo neste outro veículo. Eles são suspeitos de praticar roubos a banco em cidades do interior paulista. O caso foi encaminhado para o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Um policial militar que estava de folga e à paisana reagiu a uma tentativa de assalto e matou 2 bandidos dentro de um supermercado no ABC Paulista. Os 2 assaltantes chegaram no estabelecimento em 2 motos. O policial, que estava com a família no carro, percebeu a movimentação e reagiu. Houve uma intensa troca de tiros. Os 2 criminosos foram baleados e morreram no local. Por causa do confronto, outros carros foram atingidos pelos disparos. Um dos tiros acertou uma das motos que pegou fogo. A família desse policial não ficou ferida. E a forte chuva que caiu na madrugada desta quinta-feira em Natal causou transtornos por toda a cidade. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, em cerca de 12 horas, o acumulado chegou a 117 milímetros. A chuva derrubou árvores, invadiu casas e deixou várias ruas e avenidas alagadas. O trânsito ficou lento e os motoristas foram alertados para dirigir com cautela. A Zona Sul e Leste foram as mais atingidas. A Defesa Civil ainda registrou deslizamentos de terra dentro de 2 túneis.
Além da Grande Natal, o litoral do Rio Grande do Norte também está em alerta para a previsão de chuva forte nos próximos dias. O Nordeste continua a sofrer com as chuvas e a previsão ainda é de grandes volumes para os próximos dias. A instabilidade no litoral da região é provocada por ventos em forma de ondas, o que os meteorologistas chamam de ondas de leste e que empurram a umidade do mar em direção à costa. O risco para transtornos continua, de Fortaleza até Maceió. Tempo firme em todo o interior e boa parte do sudeste e sul do país. Apenas no extremo sul gaúcho deve começar a chover. Tem uma frente fria que se formou perto do Uruguai e agora avança pelo estado. Mesmo assim, em Porto Alegre, o tempo ainda fica seco nesta sexta-feira. A máxima será de 24 graus, faz 23 em Florianópolis e no Rio de Janeiro, que terá um dia de sol entre nuvens. Em Vitória, 25 graus, com pancadas isoladas. São Paulo continua com tempo seco, frio de manhã e condição para nevoeiros, máxima de 20 graus. Em Belém, as pancadas de chuva não aliviam o calor. 31 graus na capital paraense. 6 pessoas morreram e pelo menos 20 estão desaparecidas depois da forte chuva aqui no sul do Japão. As províncias de Fukuoka e Oita foram completamente destruídas. Cerca de 600 mil pessoas tiveram que sair de casa por recomendação do governo japonês. Somente nesta quinta-feira, choveu o equivalente a 45 dias na região. A previsão é de ainda mais chuva nas próximas horas. 5 horas 14 minutos e agora um flagrante nos Estados Unidos. É o resgate feito pela polícia de 2 homens que ficaram presos no rio. Os 2 rapazes estavam ilhados numa pedra em meio a uma forte correnteza. Segundo o depoimento, eles estavam na margem do rio, que fica no estado da Geórgia, quando o nível da água subiu rapidamente. Um helicóptero foi usado no resgate. A ventania causada pela aeronave dificultou ainda mais o socorro. Depois de vários minutos, os homens conseguiram embarcar e foram retirados do local. Apesar do susto, os 2 passam bem. Que susto, hein? Agora voltamos com notícias aqui do Brasil. A Polícia Federal anunciou mudanças na Lava Jato em Curitiba, com o fim da força-tarefa de delegados que trabalhavam exclusivamente na operação. O grupo será integrado à Delegacia de Combate à Corrupção. O motivo não foi falta de dinheiro. A orientação que eu tenho, o doutor Rosalvo tem, é não parar nenhum tipo de investigação em função de limitação de recurso. E aí, nós não estamos falando de recurso só para Lava Jato, não. A gente não tem parado nenhuma investigação no Paraná. A reorganização aconteceu pela redução de investigações da polícia no Paraná. Atualmente, a operação está dividida em 17 estados. Em nenhum momento, o grupo da Operação Lava Jato foi extinguido. Pelo contrário, ele foi aumentado com essa readequação que está ocorrendo. Nós vamos passar para cerca de 84 pessoas ao todo. Segundo a Polícia Federal, os membros da Força Tarefa da Lava Jato farão parte da Delegacia de Combate à Corrupção e Desvio a Verbas Públicas. Os delegados que antes eram exclusivos para a investigação da Operação Lava Jato, agora vão assumir outros inquéritos. Este grupo de trabalho chegou a ter 11 delegados com dedicação exclusiva. Atualmente, são 6 delegados que vão assumir outros inquéritos, como os da Operação Carne Fraca. Não quer dizer que as operações da Lava Jato não vão mais acontecer em Curitiba, mas com certeza o ritmo será reduzido. A Lava Jato vai continuar sendo a investigação prioritária, como a carne fraca também. E as investigações que estão ocorrendo na Delecor vão ficar para segundo plano. Os procuradores do Ministério Público Federal que atuam na Operação Lava Jato disseram que o fim da força-tarefa é um retrocesso. E a decisão da Polícia Federal também repercutiu entre os políticos em Brasília. Foram 41 fases intensas até agora. Em pouco mais de 3 anos, 280 pessoas acabaram acusadas de delitos graves, como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Muitos políticos entraram na lista dos investigadores. O Congresso não escapou. E foi aqui que a dissolução do núcleo duro da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba repercutiu. Para governistas, este, no entanto, não é o fim das ações. Eu entendo que a Lava Jato continua
e que torcemos que ela preste ainda muitos serviços relevantes ao país. Nós não paralisamos a atividade da Lava Jato. A oposição atacou. Entende que a medida é uma represália do governo que teria a intenção de calar a voz da Força Tarefa e enterrar de vez a Lava Jato.